Boa noite, irmãos. Sempre nas quintas-feiras nós trazemos um estudo no culto de orações promissões e não vai ser diferente essa quinta-feira. Mas estamos tratando sempre nas quintas-feiras sobre a questão da reciprocidade, né? Nós pregamos no capítulo 15 e mostrando sobre algumas áreas em que devemos ser recíprocos, né? Cultivar a reciprocidade. Na última mensagem, pregamos em Isaías e tratamos também sobre a reciprocidade da amizade com Deus. Hoje nós gostaríamos, no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, tratar sobre cultivando a reciprocidade no cuidado de uns para com os outros. E vamos ler todo o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Abram suas Bíblias, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Leamos o que nos diz a palavra. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atena, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que Deus abençoe a porção lida em cada coração nessa noite. Meus queridos e amados irmãos, cultivando a reciprocidade no cuidado. Nós temos aqui uma carta que o assunto, podemos dizer assim, bem básico, né, dessa carta é a vinda de Jesus. Não é verdade? Você vê isso no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Todos os capítulos dessa carta, nós observamos Paulo tratando sobre a vinda de Cristo, né? Ele trazendo à tona de que a vinda de Cristo é certa. Isso é o que nós podemos perceber. Mas eu gostaria de observar nesse terceiro capítulo o cuidado de Paulo para com aqueles irmãos. O cuidado de Paulo para com aqueles irmãos em Cristo Jesus. E isso, meus amados irmãos, deve tocar nossas vidas. Devemos ser cuidadosos de uns para com os outros. E temos que admitir, temos que reconhecer que temos falhado e muito, meus amados irmãos, nessa missão de sermos cuidadosos de uns para com os outros. E que devemos cultivar essa reciprocidade.
Primeiramente, nós devemos entender que somos membros de um corpo, não é verdade? Cada crente em Cristo Jesus é membro do corpo de Cristo. E fomos batizados nesse corpo mediante o Espírito Santo. Como corpo que somos, nós sofremos quando alguma parte do corpo tem problema ou tem dificuldade. Isso é natural quando se trata de um corpo humano. Nós temos um corpo que é composto de vários membros, não é verdade? São vários membros, mas quando um membro está doente, todo o corpo sente. Se a cabeça dói, o corpo sente. Se o pé dói, o corpo sente. Então, qualquer parte do corpo que está enfermo ou doente, você sente. Ok? E é interessante como somos cuidadosos em relação a cada membro que compõe nosso corpo. Porque uma vez que o membro está doente, todo o corpo sofre. Então, a natureza do corpo exige esse cuidado recíproco dos seus membros. Não é diferente no corpo de Cristo. Paulo usa a figura de um corpo humano para ilustrar como funciona o organismo denominado igreja. E eu quero tratar aqui a nível de igreja local. O que é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz? Ele diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado. Olha o que ele está dizendo, igual cuidado. Essa palavra, a ideia da palavra é uma preocupação cuidadosa. Cada membro deve estar preocupado, estar cuidando do outro membro, certo? Porque somos membros de um só corpo, não é verdade? Então ele diz, olha, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E aí, quando João escreve, ele diz que, ou Paulo escreve a Timóteo, melhor dizendo, ele diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da família da fé, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, eu sei que aqui é um contexto diferente, ok? Mas ele diz assim, ó, se relaxarmos o cuidado, agora aplicando para a igreja, com um membro que faz parte do mesmo corpo, ele diz, olha, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Meus amados irmãos, a igreja primitiva viveu esse cuidado, ok? Nós observamos isso em todo o contexto, irmãos, de início de igreja, a igreja primitiva. Certo? No início, esse cuidado recíproco, isso caracterizou o cristianismo naquela época. Era um povo diferente, era um povo unido, certo? Isso marcou a saída de um judaísmo, de um fariseísmo, podemos dizer assim, muito egoísta, para um cristianismo altruísta. E eles viveram esse cuidado recíproco. Isso era visto, irmãos. Eles eram sensíveis às necessidades dos outros. Não é isso? Você pode ver isso em Atos. Deixa eu só ler alguns versículos aqui. Olha o que diz a palavra. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha o quê? Necessidade. Atos 12, 44, 45. Atos 4, 32 diz o seguinte: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. 4:34, parte A de Atos, diz assim: e não havia, pois, entre eles necessitado algum. Quando Pedro também estava preso, olha o cuidado também da igreja para com o apóstolo Pedro. Diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então nós observamos uma reciprocidade no cuidado. A liderança cuidava da igreja, a igreja cuidava também da liderança. Os irmãos haviam cuidado recíproco. Eles exerciam o cuidado de uns para com os outros. Meus amados irmãos, o exemplo de Paulo aqui na carta dele aos Tessalonicenses, irmãos, é muito marcante. Isso aqui, irmãos, nós podemos observar esse cuidado recíproco. Isso é uma marca de um cristão bíblico.
É uma marca de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Cuidado de uns para com os outros. Então, como Paulo mostrou esse interesse cuidadoso para com seus irmãos em Cristo, como ele mostrou aqui nesse capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Como Paulo demonstrou seu interesse cuidadoso por esses irmãos. Como podemos, irmãos, também fazer, tomando como exemplo o apóstolo Paulo. Então, 3 coisas eu posso observar nesse texto aqui, ou 3 ações. A primeira, irmãos, é procurar saber o estado da fé de nossos irmãos em Cristo. Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Ele queria saber o estado da fé daqueles irmãos. Paulo era um missionário e muitas vezes ele era itinerante, poucas vezes ele passou um longo tempo em uma determinada cidade. Mas interessante, ele disse que uma das coisas que trazia o maltrato para a sua vida era a preocupação com todas as igrejas. Então Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Olha o versículo 1, meus amados. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Olha, versículo 4, ele diz, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Meus amados irmãos, o cuidado de Paulo por aqueles irmãos motivou ele a enviar Timóteo a Tessalônica. É isso que nós observamos nesses primeiros versículos. Paulo enviou Timóteo para saber como estavam aqueles irmãos com respeito à fé que eles abraçaram. A ideia é uma preocupação cuidadosa com a vida espiritual daqueles irmãos que estavam incomodando grandemente a Paulo. E que Paulo até temia o relatório de Timóteo. Olha versículo 5, parte B. Todo o versículo 5 ele diz, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo era tão preocupado, o cuidado de Paulo era tão grande, que ele estava até preocupado com o resultado, ou pelo menos o relatório de Timóteo, diante das dificuldades que aqueles irmãos estivessem enfrentando. E assim negligenciar a fé que abraçaram. Não descansaria enquanto não soubesse notícia da fé daqueles irmãos. Meus irmãos, uma pergunta. Nós estamos preocupados com a vida espiritual de nossos irmãos? Será que nós temos intensificado as nossas orações? Para mim, irmãos, estar distante é muito difícil. Porque na igreja você consegue, por exemplo, vislumbrar ou visualizar aqueles que estão faltando. E você já sabe que não estão bem. Agora em casa, como todos nós estamos. Na igreja, até pela fisionomia, você pode observar os irmãos e perceber e discernir que eles não estão bem. Mas nós estamos distantes uns dos outros agora, diante dessa pandemia, e não podemos abrir a igreja, de nos reunirmos lá. Isso nos preocupa. Mas, meus amados irmãos, mas será que essa preocupação é tão intensa de nos mover à ação? De pelo menos nos mandar uma mensagem, de mandar uma mensagem, da gente procurar pelo menos saber como esses irmãos estão. Eu reconheço, irmãos, que eu tenho falhado muito nessa área. E esse texto, ele tocou o meu coração. Precisamos, irmãos, sermos mais cuidadosos de uns para com os outros.
Não é verdade? Temos que reconhecer isso. Nós temos um grupo, todos os membros, praticamente todos os membros da igreja, está naquele grupo, né, da nossa Igreja Batista Regular de Igapó, naquele grupo. E nós observamos a presença nos cultos de orações. Talvez estejam até ouvindo a mensagem, mas não tem não há nenhuma participação de alguns. Isso, no mínimo, deveria fazer com que orássemos por esses irmãos. Eu tenho feito isso. Mas é preciso sermos mais, podemos dizer assim, atuantes. Então, Paulo, ele tinha cuidado. E o cuidado era resultado da certeza da oposição do tentador contra o crescimento do novo convertido na fé. Alguns daqueles irmãos eram novos convertidos. E Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Com medo que o tentador, porque normalmente no início da vida cristã, não há uma estabilidade, podemos dizer assim, espiritual para suportar muitas coisas. Por isso que a graça de Deus e um acompanhamento se faz necessário. E aí nós observamos Paulo assim agindo dessa maneira, cuidadosamente com aqueles irmãos. Ele temia que aqueles irmãos recuassem na fé, retrocedessem. Porque Cristo ainda não havia sido formado neles. Paulo tinha essa consciência. O envio de Timóteo não era só para saber o estado da fé, mas o real propósito era fortalecer diante da carência de fé daqueles irmãos. Olha o versículo 2. Paulo não podendo mais suportar, ele diz o versículo 1, não podia mais suportar, a preocupação estava muito grande, o cuidado dele também era muito grande, e ele não pôde mais suportar isso e enviou Timóteo até Tessalônica. E versículo 2 ele diz: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmavos e exortavos. Confirmavos e exortavos. A palavra aqui, amado, confirmado, é confortar. É ajudar aqueles irmãos a estarem estáveis, a fortalecer, a tornar firme, a fazer com que aqueles irmãos fossem constantes. E também encorajar. Porque a palavra exortar aqui é encorajar, a ideia é pegar aquele irmão, abraçar ele e sair ao lado dele, aconselhando, encorajando ele a permanecer firme na fé. Timóteo, meus amados irmãos, era esse cooperador, esse servo fiel. Era alguém apto para ajudar no crescimento e na firmeza da fé dos irmãos. Era alguém da confiança de Paulo. Terminamos recentemente de estudar a carta de Paulo aos Filipenses e nós observamos ali que ele manda Timóteo, está pretendendo mandar Timóteo para Filipe, porque ele disse, olha, ele é alguém que não busca os seus interesses, mas busca os interesses dos outros. E Paulo disse que isso era muito raro dentro daquele contexto de cristianismo. Então Paulo envia Timóteo não só para saber o estado da fé, mas para confortar aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos, para exortar, admoestar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. E se alguma deficiência existisse ali, ele estava ali exatamente para ajudá-lo. Então o propósito da exortação era encorajar a igreja a permanecer firme diante das inevitáveis tribulações que viriam. Meus queridos amados irmãos, olha o que ele diz aqui no versículo 4, ele diz, primeiro no versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, com essas aflições, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Meus amados irmãos, é interessante que tenhamos consciência que as dificuldades elas existirão na trajetória de um servo de Deus. E Paulo já havia dito isso, predito isso para eles. Cristianismo, meus amados irmãos, é luta, cristianismo é batalha. Cristianismo é bater de frente com as dificuldades. Cristianismo bíblico, irmãos,
quando nós observamos a vida de Paulo, é sinônimo de dificuldades. Afinal de contas, você estava no mundo e do mundo você foi tirado. E você ainda está num mundo de grandes dificuldades, um mundo que jaz do maligno, um mundo pervertido. Então as dificuldades vão vir com naturalidade. E é claro que nós estamos dentro de um contexto ainda de sofrimentos físicos, de perseguições e assim por diante. Isso, meus amados irmãos, me corrói o coração também como servo de Deus, né? Porque nós observamos que nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, porque o problema não é só a doença, não. A pandemia não, existe também, irmãos, forças espirituais do mal batalhando, né, contra a igreja, tentando prevalecer contra a igreja. E não se espante se nós adentrarmos aqui em dificuldades de perseguições mesmo e até afrontamentos físicos, até ataques físicos contra a igreja de Deus. Não é fácil, por isso que devemos lutar. Por isso que o cuidado deve existir e deve ser constante. Então Paulo ele diz isso, Paulo diz, olha, esses irmãos estão com dificuldade, e Paulo diz, olha, eu já predisse isso para vocês. Paulo já tinha avisado isso antes, de que as dificuldades viriam, não há como fugir disso. Infelizmente, irmãos, há crentes que querem a glória antes do sofrimento. Não existe isso. Esse cristianismo é um cristianismo falho. Esse é um cristianismo não bíblico. Porque se você observar aqueles apóstolos, cada um deles sofreram martírio. O único que não foi martirizado foi João, mas morreu sofrendo pela causa do evangelho. Não há vida fácil para ninguém. Há dificuldades e grandes dificuldades em servirmos a Cristo. E isso, meus amados irmãos, isso é notório, não tem como fugirmos dessa realidade. Então é interessante que nós venhamos, irmãos, a compreender isso e atentarmos para essas realidades espirituais. Paulo já havia dito isso, por experiência ele havia sofrido isso. Ele se converteu a Cristo e desde cedo ele aprendeu o que é sofrer pela causa de Cristo. Paulo, quando escreve Lucas, registrando em Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Estas coisas, ele diz em João 16,33, olha o que Jesus Cristo diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Como nós podemos esperar coisas diferentes? Se o mundo está aplaudindo o meu cristianismo e o seu cristianismo, tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada com isso. E devemos estar atentos a isso. Parece, meus amados irmãos, também que estamos anestesiados em relação à dificuldade dos outros. É isso, meus amados irmãos, que temos percebido. Parece que estamos anestesiados. As dificuldades dos outros já não nos tocam mais, estamos insensíveis. Precisamos rever nosso cristianismo. Que Cristo nós estamos servindo? Consciente de que essas dificuldades são reais, isso não deveria, irmãos, fazer com que fôssemos mais solidários de uns para com os outros? Será que isso não seria, irmãos, uma motivação a mais para orarmos pelos nossos líderes, que estão na linha de frente? Porque Satanás sabe que se desestruturar um líder, ele vai trazer grandes dificuldades para o contexto de liderança que ele exercia. Precisamos, irmãos, sermos mais conscientes disso. Segundo, aqui Paulo demonstrou seu cuidado. A primeira ação de Paulo, que demonstrou seu cuidado e que também nós devemos demonstrar, é procurando nos informarmos como está a situação espiritual dos nossos irmãos. Mas a segunda aqui é se regozijar com o progresso na fé dos nossos irmãos em Cristo.
Podemos ficar tristes com que estão com dificuldades, mas podemos também nos alegrar com aqueles que estão bem. E Paulo recebeu notícias. Olha o versículo 6. Olha o que Paulo diz. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Como, aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Versículo 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca da vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Meus amados irmãos, as boas notícias trazidas por Timóteo foram maravilhosas demais para Paulo. Aquele líder, aquele homem que foi responsável pela fundação daquela igreja. Ele recebeu a notícia que aqueles irmãos estavam bem espiritualmente, que a maioria deles eram filhos na fé de Paulo, que eles estavam firmes na fé, que eles estavam firmes na palavra. Paulo, quando escreveu ainda no capítulo 2, versículo 13, Paulo disse que eles receberam a palavra não como palavra de Deus, mas não como palavra de homens, mas como na verdade é palavra de Deus, e aquela palavra estava operando eficazmente na vida deles. Se você observar no capítulo 1, Paulo se regozija com a fé daqueles irmãos. Eles estavam vivendo uma verdadeira fé, um amor abnegado, uma viva esperança. Paulo recebeu notícia de Timóteo de que aqueles irmãos, eles estavam tão entusiasmados por Cristo, que eles estavam levando a mensagem de salvação, falaram sobre o grande homem de Deus que chegou ali no meio dele para pregar a palavra do Senhor para eles. Oh, meus amados irmãos, que maravilha! Podemos compreender essas coisas. Como é bom, irmãos, a gente observar isso. Aqueles irmãos estavam vivendo uma viva esperança. Eles estavam aguardando o Senhor Jesus. Romperam com os ídolos. Paulo teve notícia disso e Paulo se alegrou grandemente no Senhor. Não existe, irmãos, alegria maior de um servo de Deus, de ver os filhos na fé caminhando bem, as dificuldades chegando, mas eles permanecendo firmes, batendo de frente, dependendo completamente do Senhor, para que possam, assim, de uma maneira, podemos dizer assim, de uma maneira maravilhosa, servirem a Deus com interesse de coração. Eles estavam progredindo em amor. Eles estavam também com saudade dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo também. Aqui de Paulo e de Silvano, como também da família destes. Nós podemos contemplar isso aqui, meus amados irmãos. O relatório de Timóteo quanto à fé daqueles irmãos trouxe consolação para Paulo. Paulo disse, somos consolados. Paulo disse, teve seu coração confortado, teve seu coração animado com os resultados das agradáveis notícias quanto à vida espiritual daqueles irmãos trazidas por Timóteo. A saúde espiritual e a firmeza dos Tessalonicenses foram como um sopro de vida para Paulo. Olha o versículo 8 que ele diz, porque agora vivemos, se é que estás firmados no Senhor. Porque agora vivemos, se é que estás firmados no Senhor. Foi como um sopro de vida. Eles haviam prosperado espiritualmente diante das dificuldades e Paulo estava consolado mesmo diante das tribulações que estavam sofrendo. De cidade em cidade, o que esperava ele era cadeia e tribulação. Meus amados irmãos, temos tido prazer com a firmeza espiritual dos nossos irmãos em Cristo? Outra pergunta, qual a contribuição nossa para o crescimento espiritual desses irmãos? Certa vez alguém disse, com muita propriedade, ele disse o seguinte, o cristianismo é o único exército do mundo em que os seus soldados se matam mutuamente. Eu posso dizer, a igreja é o único organismo no mundo que ataca os próprios membros.
É como se houvesse uma batalha entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Como se essas mãos fossem afetadas, o corpo não sentisse a dor, ou pelo menos se essa for afetada, essa outra não sofresse as consequências. Infelizmente, meus amados irmãos, é triste o que temos percebido na atualidade. Somos um corpo, mas infelizmente muitos ainda não aprenderam isso. O olho não pode, por exemplo, deixar a cobra morder o pé, porque ele é o primeiro a chorar. Mas parece que isso não é importante, né, para nós. Então, meus amados irmãos, a vida espiritual dos irmãos era motivo de regozijo pessoal de Paulo. Mas, acima de tudo, de gratidão. Imediatamente, Paulo ele externa sua gratidão a Deus. Porque Paulo sabia que o grande responsável por aquele crescimento, por aquela firmeza espiritual, era o Senhor, era a palavra de Deus que estava operando eficazmente no coração deles. Por isso que Paulo mostra isso. Por isso que Paulo agradece a Deus por isso. Afinal de contas, são ovelhas do Senhor, não é verdade? Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele diz, olha, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo plantou o evangelho, Paulo discipulou aqueles irmãos, mas o crescimento vem de Deus. É Deus que dá o crescimento. Terceira, meus amados irmãos, e última ação de Paulo, que demonstrou o cuidado que deve também ser nossas ações, deve ser mais uma ação nossa, melhor dizendo, é orando para continuar trabalhando para suprir a carência dos irmãos em Cristo. Devemos estar orando, continuar orando, para continuar suprindo a carência da fé dos nossos irmãos em Cristo. Olha o versículo 9 e o versículo 13. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus. Paulo externou sua gratidão, sua adoração a Deus pela firmeza espiritual daqueles irmãos. Versículo 10, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, irmãos, o que Paulo diz aqui? Paulo orava para continuar sendo usado para reparar a deficiência da fé daqueles irmãos. Paulo orava para que aqueles irmãos, eles cultivassem a reciprocidade no amor, no amadurecimento espiritual. Porque se somos membros do mesmo corpo, se um membro está bem, o outro também vai ser contemplado com isso. Irmãos, preste atenção, ou prestemos atenção nisso. Parece que nós não temos entendido a dinâmica do corpo. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele usando a figura do corpo para ilustrar exatamente o dinamismo, o funcionamento do organismo conhecido como igreja. Que ele compara a um corpo, com seus membros, cada um cumprindo com sua responsabilidade para o crescimento desse corpo. A necessidade de continuar trabalhando pelo crescimento dos irmãos era uma maneira de manifestar gratidão a Deus. Era dessa maneira que Paulo agradecia a Deus. Meus amados irmãos, vamos continuar entendendo essas maravilhas. Porque nós precisamos, irmãos, compreender isso. Esse é o cristianismo bíblico. É isso que Deus espera de cada um de nós. A oração de Paulo, versículo 11 ao versículo 13, ele pede a Deus que Deus concedesse o privilégio de voltar a Tessalônica. Ele queria estar ali juntamente com aqueles irmãos, ouvindo a mensagem, ouvindo aqueles irmãos, suas necessidades, reparando as deficiências da fé. Como é bom, irmãos, nós como líderes, quando chega algum irmão querendo tirar alguma dúvida, como é bom a gente poder assim ser usado por Deus para tentar ali trazer um pouco de elucidação.
de luz, né, para aquela dúvida que aquele irmão está enfrentando. Meus amados irmãos em Cristo, Paulo ora pelo crescimento contínuo daqueles irmãos. E isso seria esse crescimento em amor, seria refletido no cuidado, porque o cuidado recíproco é um reflexo do amor cristão. Paulo ora que aqueles irmãos se santifiquem cada vez mais para o encontro com o Senhor. Irmãos, a expectativa da vida de Cristo deveria mover nossos corações. Sabiam disso? Deveriam mover nossos corações a uma vida de santidade, a uma vida de reciprocidade na amizade com Deus, a uma vida da reciprocidade no consolo, a uma vida de reciprocidade no amor, uma vida de reciprocidade no cuidado. É isso que a palavra de Deus assim nos ensina, é isso que mostra isso. Que a expectativa da vida de Cristo deve nos mover para uma vida de santidade. Olha, no capítulo 1, olha o que Paulo diz aqui no versículo 10, ele diz, versículo 9, ele diz, por eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O ministério de Paulo sempre foi desenvolvido à luz da vida de Cristo. Paulo vivia a expectativa, e foi isso que Paulo ensinou àquela igreja. Que aqueles irmãos deveriam nutrir essa expectativa, e uma vez que essa expectativa deveria ser algo tido como um fato, isso faria com que eles rompessem cada vez com os ídolos, cada vez mais com os ídolos, e se apegassem a Deus, servindo ao Deus vivo, e não a deuses mortos que não são deuses. Olha capítulo 2, o finalzinho do capítulo. Paulo diz, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, entender agora a preocupação de Paulo? O cuidado de Paulo pelos de Tessalônica? Porque Paulo tinha aqueles irmãos como coroa. E no dia de Cristo ele seria recompensado por aquilo que ele realizou, por aquilo que ele pôde contribuir para o crescimento espiritual daqueles irmãos. Quando chega no capítulo 3 aqui, ele diz no capítulo 3, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Lembra como, irmãos, lembra o que João diz? Deixa eu ler aqui. Volta aí primeiro para Romanos. A vinda de Cristo. Parece que Cristo não vai voltar mais para nós. Não é verdade? Parece que a igreja não vive mais essa expectativa. Parece que Cristo desistiu ou já perdemos a esperança que um dia ele vai voltar. Olha versículo 11 do Romanos 13. Olha o que diz. Estou concluindo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo e a hora de vos... Conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação aqui, ele diz que é a transformação do corpo, nosso corpo mortal se revestindo de imortalidade. Essa é a redenção do corpo, que ele diz isso nos capítulos anteriores, precisamente capítulo 8. Olha o que ele diz. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como empreende o dia, não em orgias e bebedices, não em impudicice e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus amados irmãos, é importante esse entendimento. É importante, irmãos, esse entendimento de que viver a expectativa da vida de Cristo deve nos mobilizar ou encorajar nossos corações, ou mover nossos corações a uma vida de santidade. Não vivemos em contendas e ciúmes.
Não vivemos, irmãos, nos mordendo como membros do mesmo corpo, porque senão todos nós iremos sofrer. Mas a vida de santidade, é isso que ele diz. Vá para 1 João, capítulo 3. Olha 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Ele diz assim: Vede, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí olha o que ele diz no versículo 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha o que ele diz. A expectativa da vinda de Cristo, que esse corpo vai se revestir de imortalidade, seremos semelhantes a ele, teremos o corpo que Cristo tem, glorificado. Ele diz, aquele que tem essa esperança, esse vai viver diferente. Esse vai cultivar a reciprocidade no cuidado. Meus amados e preciosos irmãos, quando o apóstolo João termina o livro de Apocalipse, ele é Deus falando ali, Jesus falando, ele diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Venho sem demora. Santo, continue a se santificar. O imundo, cada dia mais, vai se tornar mais imundo. É difícil a gente perceber isso, irmãos, no contexto de existência agora atual, no contexto de mundo que nós estamos vivendo. Quem é imundo está se tornando muito mais imundo. Agora, os santos, eles estão continuando a se santificar. A expectativa da vida de Cristo deveria nos mobilizar, meus amados irmãos, a sermos mais santos e sermos mais cuidadosos de uns para com os outros. O cuidado contínuo com os nossos irmãos em Cristo é uma das marcas de um cristão verdadeiro. Sabia disso? E Paulo mostrou aqui 3 ações. Paulo procurou saber o estado da fé daqueles irmãos, certo? Devemos também procurar, irmãos. Faça uma ligação, manda uma mensagem. Espero que depois dessas mensagens possamos aqui no grupo da IBRE, no qual esse vídeo vai ser postado, os irmãos possam dar testemunho de que ligou para o irmão fulano, mandou uma mensagem para o irmão ciclano e assim por diante. Principalmente aqueles que não estão muito presentes nesse grupo com suas participações. Vamos fazer isso. Certo? Vamos fazer isso. E se porventura você manda uma mensagem e o irmão mandar uma mensagem de volta, espero que ele seja sincero e diga assim: olha, irmão, eu estou muito bem. Então se alegre. Essa foi a segunda ação de Paulo. Se regozijou por receber notícias de que aqueles irmãos estavam bem. E a terceira, a oração contínua para poder estar contribuindo para o crescimento espiritual desses irmãos. Orando para que Deus opere no coração de cada um deles. Jesus Cristo disse que o mundo vai conhecer os seus verdadeiros discípulos pelo amor exercitado para com os outros. O genuíno amor é visto no cuidado. Foi assim que Jesus Cristo demonstrou e tem demonstrado o seu amor para com sua igreja. Não é isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele usando a figura de Cristo e a igreja, tratando sobre o relacionamento de homem ou mulher, ele diz que Cristo cuida da sua igreja. Esta marca pode ser vista em nossas vidas, esse cuidado recíproco, esse cultivar desse cuidado recíproco. Se não estamos fazendo isso, irmãos, nós podemos dizer que somos cristãos, que somos bíblicos, que temos o Espírito Santo em nossas vidas, só para os irmãos refletirem.
que possamos, irmãos, nessa noite, estarmos atentos, sermos confrontados e não deixarmos essa palavra cair por terra. Porque há uma necessidade urgente, irmãos, nesse contexto de existência, ou nesse contexto que estamos vivenciando, de doenças, né? Quantos nossos irmãos não estão doentes, enfermos? Quantos? Quanto tempo temos gastado, ou temos investido, melhor dizendo, em oração por esses irmãos? Temos gasto em oração com esses irmãos. Pense bem sobre isso. Que Deus maravilhosamente abençoe nossas vidas. Maravilhoso Pai, querido Deus, queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra. Continua, Senhor Deus, investindo Teu cuidado para com as nossas vidas, porque precisamos desesperadamente desse cuidado. Porque sem o Senhor nós não estaremos aqui. Continua abençoando Tua igreja, Teu povo, Pai, colocando no coração de cada um deles, mediante a pregação de Tua palavra desta noite, que devemos cultivar reciprocidade no cuidado. Assim como Paulo cuidava daquela igreja, tinha cuidado com aquela igreja, com as igrejas, com os irmãos em Cristo, devemos também nutrir esse mesmo pensamento, esse mesmo desejo e agir como ele agiu. Pedimos que o Senhor também, Senhor Deus, encoraje nossos corações, Senhor Deus, a uma vida de santidade, principalmente quando nós temos já presenciado, Senhor Deus, já algumas coisas acontecendo, que atingirá seu ápice nos dias da tribulação, no dia do Senhor, e que a igreja não vai estar aqui. Mas já temos visto isso, Pai. Já temos visto isso, algumas coisas sendo armadas para esse tempo. Pedimos a Tua ajuda, a Tua direção. Faz Tua vontade em nossas vidas. Abençoa nossa igreja. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Nossa, no sentido de estarmos ali, de estarmos servindo ao Senhor, mas a igreja, o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Por isso, a esse Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje e sempre, em nome dele, oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe. Vamos ter agora o tempo de oração. Vamos orar pelos missionários. Os irmãos já conhecem cada um deles, suas necessidades, pelos relatórios recebidos. Queremos também mandar um abraço para o irmão Marcos ali de Seramirim. Temos compartilhado uns vídeos também com eles e ele tem compartilhado também com alguns membros da igreja. Então, espero que possamos assim estar contribuindo também para o crescimento espiritual dos irmãos. Deus possa, de uma maneira maravilhosa também, estar suprindo a necessidade de um líder para aquela igreja. Que seja um homem de Deus, um homem cuidadoso com o rebanho de Cristo. Um homem que realmente esmere-se, se possível for, entregar a própria vida por amor às ovelhas de Cristo. Que Deus abençoe maravilhosamente cada um de vós. Em nome de Jesus.